Boa tarde a todos. Este vídeo tem como objetivo fazer o relato das experiências do estágio 1 de matemática. A equipe é composta por mim, Yara, Rodrigo, Valdeísa e Dacilene. Então, a escola que escolhemos para fazer o estágio supervisionado foi a Escola Estadual Padre João Badalotti, que faz atendimento educacional para o ensino médio, ensino fundamental e o EJA. As turmas que trabalhamos foi de 6º ao 8º ano. Como objetivos desse estágio, nós temos a identificação da situação problema, que foi possível a partir do momento que a gente foi para a escola fazer a observação. Ao primeiro momento, verificar a metodologia do professor titular e como ele empregava isso com seus alunos. Após a identificação da situação problema, nos foi dado a questão para elaborar um plano de intervenção, este voltado para tentar solucionar uma problemática que identificamos utilizando novas metodologias e modelagens em matemática. Mas um dos principais objetivos que o estágio supervisionado trouxe para nós, enquanto docentes, foi o conhecimento prático da futura área de atuação, conhecer mesmo como funciona a rotina, o dia a dia, as horas de HTP, as reuniões pedagógicas dos professores. Realmente conhecer como é a atuação de um professor. Então, na minha parte da regência, o tema trabalhado foi radioseção e potenciação nas turmas de 6º ano. A partir do momento da observação, eu percebi que os alunos eles não têm muita base das 4 operações. Então, isso dificultou muito o entendimento deles quando partiu para potência e raiz. Porque eles sabem até relativamente somar e subtrair bem, né? Porém, quando chega na multiplicação, eles já começam a apresentar certa dificuldade. Então, eles já não multiplicam muito bem, em consequência disso, eles também não fazem a divisão de uma maneira razoável. Logo, quando a potência e radiciação apareceu pela primeira vez para eles, foi assim um choque, porque parecia uma coisa de outro mundo, mas na verdade eles só estavam vendo aplicações das 4 operações básicas, né? A partir disso, o meu objetivo, depois de identificada a problemática, foi resolver esses exercícios, né, que a professora começou a jogar em expressões numéricas, né, envolvendo a radiciação e a potenciação. Ao primeiro momento, a minha metodologia escolhida foi a ludicidade e material concreto, mas devido à indisponibilidade de material concreto dentro da escola, eu tive que trabalhar com os materiais que estavam ao meu alcance naquele momento que foram oferecidos. Logo, eu tive que mudar um pouco a abordagem, focando muito mais na ludicidade do que no material concreto. Então, eu usei como os recursos, como eu falei, que estavam disponíveis no momento, o quadro branco, o jogo lúdico e os pincéis. Então, a aula que eu fiz, a questão da ludicidade, foi aplicando o jogo da velha, que envolve a potência e radiciação. O principal foco de chamar a atenção para os alunos para essa brincadeira, na verdade, está na questão de incentivá-los a uma disputa, né? A sala foi separada entre meninos e meninas e cada composição do jogo da velha, ele recebia uma letra. Cada letra no quadro, ele tinha um probleminha para ser resolvido, ou era uma potência ou era uma raiz. Assim que o aluno resolvesse certo, ele poderia marcar, né, o seu lugar no jogo. Então, ganhava quem primeiro fizesse a sequência correta. Logo depois da aplicação do jogo lúdico, eu percebi que a principal dificuldade que eu tive no início foi a questão do nervosismo. Porque esse é o primeiro contato que a gente teve, né, efetivamente, à frente de uma sala de aula, né, mesmo com o professor titular ali observando, dando mais dicas. Só que foi o primeiro momento que a gente ficou realmente à frente, então o nervosismo no início atrapalhou um pouco, porém as crianças elas foram colaborativas, né? Eu percebi que houve um resultado, porque a partir daquilo eles ficaram interessados em tentar resolver mais rápido, em tentar ajudar o colega que estava na frente a resolver, porque eles tinham a intenção de ganhar o jogo, né? As meninas tinham a intenção de ganhar dos meninos e assim por diante. Eu chamo a atenção, inclusive, para um comentário de um questionário de uma aluna, né, que eu trouxe para cá, como amostra do resultado do trabalho que eu fiz, que nessa terceira questão ela comentou: a professora Yara explica muito bem, usa brincadeiras para testar o conhecimento da gente. Então, isso aí me mostrou que ultrapassou aquilo que eu tinha visto no início. A priori, quando eu adentrei dentro da sala de aula deles, eu vi que o ensino estava muito tradicional.
A professora perguntava, eles respondiam, estava muito automatizado. Eles iam no quadro responder e voltavam. Não tinha uma interação, uma motivação, mesmo que lúdica por trás, para fazerem eles se incentivarem a fazer os exercícios, a fazerem mais rápido e até a desenvolverem mais perguntas. Teve uma criança que já me perguntou sobre raiz cúbica, então isso foi uma, digamos assim, uma surpresa por mim, porque até então eles só estavam trabalhando raiz quadrada e potência, então ela já veio me perguntar se os índices só eram, se a raiz cúbica só funcionava em índices ímpares, tudo isso. Então a gente já vê um pouco de evolução. E o fato de eles chamarem a brincadeira para testar o conhecimento, no caso, eu usei a brincadeira para tentar chamar a atenção deles para mim. E eles já viram isso como uma parte positiva, de eu estar desafiando eles a vir comigo aprender a matemática. O segundo trabalho que a gente escolheu foi a qual eu me empenhei, né, a fazer esse trabalho no estágio do colégio. Foi sobre o polinômio. A gente aplicou essa aula no 8º ano, 1 e 2. Os objetivos foi resolver exercícios de polinômios através de problemas contextualizados, e o procedimento metodológico foi a aula expositiva. A situação, problema, foi a dificuldade de contextualização de problemas envolvendo assuntos polinômicos com o cotidiano. Aqui foi onde eu explanei a parte teórica, digamos assim, da aula, junto com os alunos, que foi no ensino no 8º ano 1 e no 8º ano 2. Eu expliquei como seria o conceito de polinômio, tudo direitinho, para que lá na frente, quando eu fosse passar a questão do exercício, eles pudessem ter condições de resolver. Aqui foi um dos exercícios que eu utilizei na classe, né, de aula, trazendo a situação ali de classe, levando para o nosso cotidiano, né, na qual eu botei ali esse problema: qual o valor de X, sabendo que o perímetro do terreno ocupado pela casa mede 160 metros, na qual eu botei ali, o aluno ia encontrar o valor de X para poder encontrar o perímetro desse terreno, na qual ele ia levar para a geometria, né? Ele ia colocar um retângulo ali, aí ele ia calcular os lados, ia somar os lados e ia encontrar o valor de X, né? Que era o que o problema estava pedindo. Na verdade, a largura, né? Ele ia multiplicar e ia encontrar a largura, que era o que o problema estava pedindo. Então, esse foi um dos exercícios que a gente fez em sala de aula, na qual os alunos obtiveram um bom resultado. Aí, os principais resultados, né, que a gente constatou em sala de aula com essa nossa regência, nossa observação, como a gente pegou ali da nossa equipe, do 6º até o 8º ano, então a gente encontrou os mesmos problemas, né? E é claro, as dificuldades. Então a gente vai relatar aqui algumas coisas que a gente encontrou sobre a nossa regência e observação. Ali, explícita diferença de nível de conhecimento entre os alunos. Então a gente chegou, desde mim até os outros colegas que estavam lá nesse mesmo colégio, a gente encontrou uma diferença muito grande de nível de conhecimento entre os alunos. Um conhecia muito e o outro conhecia pouco. E uns que estavam ali no nível médio, intermediário. Então, a gente teve dificuldade para se impor, né, e atender
passar de uma forma que todos os alunos pudessem compreender o assunto que a gente estava passando, por causa dessa dificuldade. Tipo, nas 4 operações, tinha muitos que não sabiam. Então, na hora de eu entregar a atividade, teve muito aluno que já não sabia multiplicar, então a gente teve que voltar lá atrás e passar alguma coisa ali que ajudasse ele lá naquela hora. Então, a gente teve que ser flexível com isso. A falta de um projeto escolar voltado para a matemática. Então, no colégio onde nós ministramos a nossa regência, não tinha um projeto, né, voltado para a matemática, seja uma aula mais elaborada e tudo mais. E muitos alunos não faziam as atividades passadas para casa. Então, a gente passava a atividade e o professor mesmo lá passava a atividade na nossa observação lá. A gente via que os alunos não se interessavam em fazer. Eles chegavam na sala de aula e a tarefa estava toda por fazer ainda, eles ficavam perguntando para o colega. E eu observei isso, né? E quando fui fazer a regência da minha aula, eu falei para eles que eles tinham que fazer as tarefas em casa, porque matemática exige prática, né? Exige que o aluno faça os exercícios em casa e no colégio venha tirar dúvidas, né? Que a gente ia esclarecer e passar mais assuntos. E a relação da escola concedente com o acadêmico, né, foi muito boa. O colégio recebeu a gente muito bem e a gente é muito grato por isso. E a gente notou também que lá no colégio tem uma superlotação de alunos. Então o tamanho da sala está desproporcional à quantidade de alunos. Então tem muito aluno dividido nas salas, então a aula fica muito imprensada, o aluno não consegue se concentrar e a gente sabe que roubar a atenção do aluno é primordial para um professor. Sem a atenção do aluno, a gente não consegue passar o nosso conteúdo e não consegue passar o conteúdo de uma forma que a aprendizagem seja passada para o aluno. Então, isso também foi alguns problemas que a gente encontrou. E a outra foi, a gente encontrou também aluno muito preocupado com o celular, com o horário, mas isso a gente procurou corrigir nas outras aulas. A primeira aula a gente teve muito problema, na segunda a gente já foi consertando. Então foi uma experiência bem proveitosa, minha e dos meus colegas. E eu queria agradecer agora a todos, né, do grupo e falar que esse foi o nosso relato, né, do nosso estágio supervisionado no Colégio Padre João Badalotti. E aqui são alguns autores na qual nós embasamos nosso trabalho e eu queria agradecer e é isso. Boa tarde.